Oi gente, meu nome é Eduarda e vocês estão no canal Maquiada na Livraria. Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre O Gigante Enterrado, de Kazuo Ishiguro. Eu já tinha lido um outro livro do Kazuo Ishiguro, que é Os Resíduos do Dia, que foi um livro que eu amei, se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Eu vou deixar o link para o vídeo em que eu falo sobre ele. É um livro que vale muito a pena ler, eu recomendo de coração pra todo mundo, tem um filme também. Então eu fiquei ansiosa para ler tudo que eu podia de Kazuo Ishiguro. E o próximo da minha lista foi O Gigante Enterrado. O Gigante Enterrado é um dos livros mais recentes dele, é o livro mais recente dele. E existiu um hiato muito grande para o lançamento dele. Ele passou 10 anos escrevendo esse livro. Então isso gerou uma ansiedade muito grande. O Kazuo Ishiguro é considerado um dos melhores escritores da atualidade. Inclusive é sempre um dos nomes cotados para ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Ele é inglês, mas ele tem ascendência japonesa. Mas pra mim o Kazuo Ishiguro, ele se destaca de outros escritores contemporâneos dele, principalmente pela forma como ele escreve. Ele escreve de uma maneira simples, a linguagem dele não é uma linguagem rebuscada, não é aquele livro que você vai ter dificuldade de entender, muito pelo contrário, é uma leitura que flui, mas ao mesmo tempo existe uma beleza na forma como ele escreve, que é muito típica dele. Mas eu preciso dizer que esse livro é um livro bem diferente de todos os outros livros que eu já li, porque ele é um livro que tem o seu próprio tempo. Não vai adiantar você pegar esse livro aqui pra ler e querer ler de capa a capa em uma semana, porque provavelmente você não vai conseguir. Ele tem um ritmo mais lento, ele tem um ritmo mais espaçado. É um livro que você entra no clima da história, mas que a história ela vai se desvelando pra você muito aos poucos, muito lentamente. Esse livro é um livro de fantasia, é uma coisa que o Kazuo Ishiguro ele não costuma fazer. Se passa na Inglaterra, mais ou menos na Idade Média. A gente fica sabendo que o rei Arthur, há pouco tempo, ele faleceu. Então é mais ou menos aí que se centra. Existe aqui uma disputa entre o povo saxão e o povo bretão. Existiu uma guerra muito grande entre saxões e entre bretões. E foi o rei Arthur que conseguiu trazer a paz para a Inglaterra. Mas aí, no iniciozinho do livro, a gente acompanha um casal de idosos, o Axel e a Beatrice, e eles vivem nessa comunidade bem isolada, e eles têm muito medo de ogros que invadem a vila, então tem esses componentes de fantasia no livro. E existe também um dragão, que é Kerrig, é um dragão do sexo feminino, Kerrig. E a gente vai descobrindo alguns outros elementos de fantasia na história, mas esses são os dois principais. Existe uma névoa, como se coloca no livro, que afeta a memória de todos os habitantes da Inglaterra nessa época. E que faz com que as memórias, com que o passado fique nebuloso. Então, muitas vezes acontece de uma criança se perder na aldeia, e aí tá todo mundo preocupado procurando a criança, e aí algumas horas depois as pessoas esquecem que essa criança desapareceu. Muitas vezes o Axel e a Beatrice, eles têm muita dificuldade para lembrar de coisas que aconteceram no passado deles, e eles têm dificuldade para lembrar de coisas que aconteceram até no passado recente deles. E essa é uma preocupação muito grande para eles, porque eles estão se aproximando da morte, eles já estão muito velhos, e o medo deles é que na transição para o outro mundo, que eles não consigam ficar juntos justamente porque eles não vão conseguir falar para o barqueiro que vai transportar eles para o outro mundo, como o amor deles é forte, porque eles não têm memórias de como o amor deles é forte. Então esse livro ele fala muito, o principal tema dele é a memória. Então, até que ponto a memória é relevante para nós seres humanos? O que o livro coloca é realmente um debate, é realmente uma discussão, porque nem os próprios personagens têm essa resposta. E nem você, leitor, vai ter essa resposta. Então, muitas vezes, a questão do fim da guerra entre bretões e saxões é vista também como uma questão de esquecimento, porque será que é possível você, de fato, alcançar a paz, você acabar com uma guerra, se você não esquecer as memórias de tudo que aconteceu?
Então, se os bretões não esquecessem o que os saxões fizeram e os saxões não esquecessem o que os bretões fizeram, será que eles conseguiriam viver em paz? Então, a memória entra aqui também, o esquecimento entra aqui também como um componente de paz. Quanto mais você se apega ao passado, quanto mais você se apega a mágoas, quanto mais você se apega a histórias trágicas, mais você também vai manter esse ressentimento vivo e vai impedir a boa convivência com outras pessoas. Mas, por outro lado, você quer esquecer sua história? Você quer esquecer de onde você veio? Você quer esquecer a história do seu povo? Então esse jogo que o Kazuo Ishiguro faz é muito interessante e eu acho muito bom que não existam respostas prontas nesse livro, porque é um debate infinito realmente. Existem outras questões aqui também, como a velhice. Os dois personagens principais estão realmente à beira da morte, vamos dizer assim, principalmente a Beatrice, que ela já vem doente há um tempo. Então a questão da velhice e principalmente também a questão do amor. Então, o que é o amor, esse amor que dura a vida inteira? Que amor é esse? Que solidez é essa que faz um casal ficar junto para o resto da vida? E até que ponto também a falta de memórias, a falta de conhecimento do que aconteceu no passado ajudou esse casal a ficar junto por tanto tempo? Todos os personagens do livro são interessantes, principalmente Axel, que é um dos personagens principais, é o personagem talvez mais bem construído da história. Não vou dizer como exatamente aconteceu o final do livro, mas o que eu posso dizer pra vocês é uma das coisas mais bonitas que eu já li na minha vida. Eu gostei muito do final desse livro. Logo que eu terminei de ler, eu tomei um choque com o final, mas depois, quando eu parei pra pensar, eu vi que coisa maravilhosa que o Kazuo Ishiguro conseguiu criar com o final desse livro. Ele conectou as dúvidas, as desesperanças dos personagens no final do livro de uma maneira muito bonita, de uma maneira muito orgânica. Não sei exatamente por que as pessoas não gostaram desse livro, mas pra mim foi uma leitura muito prazerosa, apesar, como eu falei pra vocês, de ter sido lenta, de ser espaçada, do livro se desenvolver no tempo dele e não no tempo que você quer que ele se desenvolva. Então é uma leitura que eu recomendo, de coração, mas com baixas expectativas, porque como eu já falei pra vocês, não agrada a todos os leitores. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.